ensina que o nosso Deus, ele é justo, Deus é justiça e ele se levanta a nosso favor. O nosso Deus, que é a nossa justiça, se levanta a favor de seus servos. Esse é o estudo de número 1236 aqui do canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo e que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Não podemos nos precipitar e muito menos fazermos justiça com as nossas próprias mãos, mas devemos confiar plenamente no Senhor, porque no tempo certo, que é o tempo determinado por Ele, Ele fará justiça a nosso favor. Devemos aquietar e acalmar o nosso coração. Vamos ao nosso tema. Clamando por justiça. O nosso texto base está no livro de Salmo, número 7, verso 6, que diz: levanta-te, Senhor, na tua indignação, ergue-te contra o excesso de fúria dos meus opressores, desperta-te, meu Deus, estabelece o teu juízo designado. Davi é o autor desse salmo. Ele é conhecido como um salmo imprecatório, onde se pede justiça, se pede julgamento divino contra os inimigos. E Davi nesse salmo nos ensina que ele estava sendo acusado injustamente por Cuxi, um homem benjamita, que pode ter sido um dos informantes do rei Saul, porque Saul também era da tribo de Benjamim. E Davi, sendo perseguido por Saul injustamente, ele nos mostra que era por inveja, que era por ciúmes que Saul o perseguia. Vamos ver 1 Samuel capítulo 18, verso 8 e verso 9, que diz: então Saul se indignou e ficou muito irado ao ouvir esse refrão e exclamou: ora, a Davi atribuíram a morte de dezenas de milhares, mas a mim somente milhares. A continuar assim, só lhe faltará conquistar o meu reino. E desse dia em diante, Saul começou a nutrir um forte sentimento de inveja de Davi. Davi portava-se prudentemente em tudo que ele fazia. Ele tinha sido constituído capitão do exército por Saul. Ele foi aceito por todos, até pelos criados de Saul, como Deus dava vitória a Davi. Saul ficava com inveja do sucesso de Davi e as mulheres, elas cantavam justamente uma canção para Davi. Vamos ver em 1 Samuel capítulo 18, verso 6 e verso 7, que diz: quando os soldados retornavam para casa, depois que Davi venceu e matou o grande filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins, com músicas festivas e instrumentos de 3 cordas. E as mulheres dançavam e cantavam: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Essa canção foi conhecida por muitos, tanto pelos filisteus como pelos israelitas, e Saul ficou com muita inveja do sucesso de Davi. Davi, quando ele iniciou o Salmo 7, ele demonstrou a plena confiança dele no Senhor. Salmo 7, verso 1: Senhor meu Deus, eu me abrigo em ti, salva-me de todos os meus perseguidores, liberta-me. Davi, ele confiava plenamente no Senhor e fazia do Senhor o seu refúgio, a sua esperança, e nele, no Senhor, Davi buscava ajuda, buscava socorro, buscava livramento dos inimigos. Ele suplicou ao nosso Deus por livramento, aquele que realmente podia agir a seu favor. E no versículo 2, Davi comparou os inimigos dele como leões cruéis e ferozes. Salmo 7, verso 2 diz
que não me agarrem como leões e levando-me para longe, me estraçalhem sem haver quem me livre. Davi não conseguia se defender dos inimigos, mas confiava plenamente no Deus vivo e poderoso. Ele se refere aos inimigos em diversas vezes como leões. Vamos ver outra passagem bíblica que está no Salmo 57, verso 4, que diz assim: a minha alma está cercada por leões ferozes, tenho de repousar entre homens perversos, que por dentes têm lanças e flechas, e por língua uma espada afiada, pessoas que se pareciam com leões, mas não no seu aspecto físico, e sim por serem ferozes e selvagens. Os inimigos de Davi não eram poucos e muito menos homens justos, mas esses inimigos queriam destruir Davi em todo o tempo, incluindo o rei Saul. Já no versículo 3 e 4, Davi se submete ao nosso Deus, ele se coloca diante do Senhor pedindo para o examinar e para julgá-lo. No Salmo 7, verso 3 e verso 4, vamos ler: Senhor, meu Deus, se procedi como me culpam, se em minhas mãos a injustiça, se paguei com o mal ao amigo que me fez o bem, se de tudo despojei meus adversários. Davi, ele caminhou com Deus, ele andou com Deus, ele sabia que Deus é Deus de justiça, que Deus é justo, que Deus é correto, e Davi confiava que verdadeiramente Deus é justo. Olha no Salmo 11, verso 7, o que diz: porquanto justo é o Senhor e ama a justiça, os íntegros verão a sua face. Davi declarou que o Senhor agia com justiça, com retidão, agia com verdade, que os justos verão a face do nosso Deus, e a justiça é um dos atributos do nosso Deus. Davi, ele conhecia os atos dele e ele acreditava que era inocente, ele confiava no Senhor, ele falou ao Senhor que se ele fosse culpado, o inimigo poderia derrotá-lo. Salmo 7, verso 5 diz que o inimigo me persiga até alcançar, que me pisoteie vivo sobre a terra e arraste a minha honra no pó. Davi estava demonstrando a sinceridade e a inocência dele, pois conhecendo Deus do jeito que Deus é, um Deus justo e reto, Davi colocou à prova a sua honra, a sua segurança e a sua retidão, porque ele sabia que ele não era culpado, e o melhor, ele sabia que Deus defende o justo e aquele que é sincero de coração. No Salmo 37, verso 28 diz: pois o Senhor ama quem pratica justiça e não abandona os seus fiéis. Estes serão resguardados para todo sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Muitas vezes Davi tinha provado o amor, a fidelidade e o cuidado do nosso Deus, e Davi sabia que Deus defende, que Deus protege os justos e fiéis, e Davi, ele sabia que ele tinha agido com fidelidade ao nosso Deus o tempo todo e não era considerado culpado. Já no versículo 6, Davi pediu para o Senhor intervir a favor dele, executando juízo contra os seus inimigos. Salmo número 7, verso 6 diz: levanta-te, Senhor, na tua indignação, ergue-te contra o excesso de fúria dos meus opressores, desperta-te, meu Deus, estabelece o teu juízo designado. Esse é o nosso texto base, e Davi em sua oração pediu ao Senhor para estabelecer, para determinar, para instituir o seu juízo, pois a fúria dos inimigos era em excesso, eram homens cruéis, sem dó e nem piedade contra ele. Bildade certa vez orientou a Jó que Deus, se ele fosse inocente,
Deus se levantaria a seu favor, em seu benefício e o restauraria. Jó capítulo 8, verso 6 nos ensina: se estiveres livre de pecado e correto em teu caminhar, com certeza ele se levantará em teu benefício agora mesmo e te restaurará ao lugar que por justiça cabe a ti. Bildade, ele acreditava que Jó estava errado, que Jó estava em pecado e tudo que estava acontecendo com Jó era consequência do pecado dele. Mas se ele se arrependesse, Deus se levantaria a seu favor e faria justiça. Deus o restauraria. Mas uma coisa que Bildade não sabia era que quem estava errado era o próprio Bildade, porque ele não entendia que Jó não estava em pecado e que por fim Deus se levantaria a favor de Jó, assim como Jó declarou em Jó capítulo 19, verso 25, contudo, eu sei que meu Redentor vive. Olha que tremendo esse versículo, e que no fim se levantará para me defender e vindicar, ainda que eu esteja no pó do meu túmulo, assim como Jó declarou, porque estava sendo acusado injustamente pelos seus amigos. Davi sabia que Deus vindicaria a sua causa, e vindicar é ordenar, é requerer, é justificar. Jó e Davi, eles confiavam que o Deus de justiça faria justiça a seu favor, e nós precisamos confiar plenamente no Senhor como eles e deixarmos Deus agir a nosso favor, como nos ensina o profeta Isaías. Isaías capítulo 64, verso 4 diz: desde a antiguidade não se ouviu, nem se percebeu, tão pouco escutou-se comentários, nem olho algum sequer vislumbrou outro Deus além de ti, que age em favor daqueles que nele depositam sua esperança. Precisamos confiar plenamente no nosso Senhor, porque é certo que ele age a favor daqueles que depositam nele a sua esperança, mas é no tempo determinado. Ele fará justiça a seu favor, ele te honrará e ele te dará vitória. É necessário perseverar firme, confiante que o Deus da justiça vai agir a seu favor. E o salmista Davi, em sua oração, ele demonstrou confiança plena na justiça de Deus. Salmo 7, verso 8 diz: o Senhor é quem julga os povos. E olha o que Davi fala: julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, segundo a inocência que há em mim. Davi estava convicto que ele estava correto, que ele não tinha feito nada de errado, e ele sabia que Deus julga as pessoas, mas segundo a justiça do Senhor, porque nosso Deus, ele é verdadeiramente justo. E Davi, ele considerava a causa dele justa, e a perseguição de seus inimigos Davi considerava injusta e cruel. Mas Davi, em todo tempo, ele confiava na justiça de Deus. Salmo 7, verso 9 diz: Deus é justo. Deus justo, que sonda as mentes e entranhas, dá fim à maldade dos ímpios, e ao justo dá segurança e paz. Confiando na justiça de Deus, Davi pediu segurança e paz. Ele sabia que Deus abençoa os justos com segurança e paz, e ele estava certo de que Deus, o Deus soberano, o Deus onisciente, onipotente, onipresente, aquele que conhece o profundo do ser humano, e que através da justiça de Deus, ele dará fim à maldade dos ímpios e abençoará os justos com segurança e com paz. E mesmo na aflição, Davi não deixou de confiar plenamente na justiça de Deus a seu favor. Salmo 7, verso 10 e verso 11 diz:
Deus é o escudo que me cobre, o Salvador dos corações retos. Deus é o justo juiz, Deus que demonstra a cada dia seu extremo zelo. Davi, ele não se rebelou na dificuldade, ele não se revoltou contra Deus por estar passando por momentos de adversidades, por estar sendo perseguido injustamente, mas também ele não pressionou a Deus para que agisse a seu favor no tempo que ele queria e nem para que aquela tribulação acabasse. O que Davi fez? Ele fez do Senhor o seu refúgio, ele fez do Senhor o seu protetor, o seu abrigo seguro, e ele não se abalou com a injustiça humana, mas perseverou firme na fé, porque Davi era conhecedor que Deus julga segundo a sua justiça e fidelidade. 1 Samuel capítulo 26, verso 23 diz: Yahvé haverá de retribuir a cada um a sua justiça e a sua fidelidade. Yahvé te entregou hoje nas minhas mãos, contudo não levantei meu braço para matar aquele que o próprio Deus escolheu e consagrou como rei. Davi confiava plenamente no Senhor. Este foi o motivo que manteve Davi em pé, sem recuar ou desejar a morte diante daquela ferrenha perseguição. Imagina como os inimigos de Davi o perseguiam, imagina como os inimigos de Davi queriam destruí-lo. E quando Davi ele teve a oportunidade de fazer justiça própria, ele não fez, pois temia ao Deus vivo e poderoso. 1 Samuel capítulo 24, verso 6 e verso 7 diz: E declarou aos que o seguiam, que Yahvé me livre de proceder com vingança contra o meu Senhor, de levantar a minha mão contra ele. Afinal, ele é o rei ungido pelo Senhor. E com essas palavras, Davi conteve a sanha de seus homens e impediu que se lançassem sobre Saul. E este saiu em paz daquela caverna e seguiu o seu caminho. Vamos nos lembrar desse contexto. O rei Saul estava perseguindo a Davi com 3.000 homens, homens valentes, homens corajosos, homens fortes, escolhidos por ele mesmo, mas no caminho ele ficou apertado e ele entrou numa caverna para se aliviar, para fazer as suas necessidades fisiológicas. E lá no fundo daquela caverna, quem estava? Davi e os seus homens. E os homens que acompanhavam Davi disseram para ele que Deus tinha entregue o inimigo dele em suas mãos para que ele fizesse o que quisesse. Mas o que Davi fez? Ele demonstrou temor a Deus e ele entendeu que não seria ele que faria a justiça, e sim o próprio Deus. Eu vou começar a concluir. Diante da injustiça, nós não devemos nos desesperar. Nós devemos fazer como fez Davi, clamar ao Senhor e esperar o tempo determinado que Deus agirá a nosso favor. Nós devemos aprender a descansar e continuarmos firmes, plenamente confiando no Senhor, confiando na fidelidade e na justiça do nosso Deus. Salmo 37, verso 6 ao verso 8 diz: Ele exibirá a tua justiça como a luz. É o Deus Todo-Poderoso que vai exibir a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Olha ainda o que o salmista diz: aquieta-te diante do Senhor e aguarda por ele com paciência. Não te irrites por causa da pessoa que prospera, nem com aqueles que tramam perversidades. Deixa a ira e abandona o furor. Não te impacientes, não te inflames, pois assim causarás mal a ti mesmo. Olha que versículo interessante. Se você se irar, ficar impaciente, ficar inflamado, você vai causar mal a
tua saúde. Então, aprenda a descansar no Senhor, aquieta a tua alma, pois no tempo determinado por Deus, pode ter certeza, Ele fará justiça. A sua justiça será exibida como a luz do meio-dia. Creia e descanse no cuidado do nosso Deus, pois no tempo certo Ele agirá a seu favor. Se você gostou desse vídeo, esse vídeo foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os teus comentários aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e não se esqueça de dar o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e que seja grandemente abençoado pelo Senhor. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.